Pessoal, então, considerando aqui, ó, no caso, antes de falar da calefação, né, deixa eu falar aqui da vaporização. Eu vou colocar aqui, pessoal, a temperatura no lugar da vaporização, vou colocar a temperatura como sendo a de ebulição, tá bom? Então, deixa eu chamar aqui, ó, de temperatura de ebulição. Então, lembrando que sempre nós estamos tratando aqui para a água, a 1 atmosfera, ou seja, ao nível do mar, né? A temperatura de ebulição, ou seja, a passagem do estado líquido para o estado gasoso de maneira rápida, agitada, não é à toa que é ebulição, tá bom? Ela vale 100 graus Celsius, pessoal, tá bom? Um valor aqui que vale a pena ser memorizado, tá bom? Agora, pessoal, voltando aqui na calefação, ó. A calefação é interessante, pessoal. A calefação também é um tipo de vaporização. E vai acontecer como isso daí? Vai acontecer quando um líquido ele entra em contato com uma superfície muito quente. Ou seja, a superfície está numa temperatura muito maior do que a temperatura de ebulição do líquido, do próprio líquido. Então, por exemplo, deixa eu tentar fazer um desenho aqui, pessoal. O que acontece? Vamos supor aqui que eu tenho uma superfície, tá legal? E essa superfície aqui é uma chapa de metal. Vamos supor que essa superfície aí esteja a 150 graus Celsius, ou seja, para nós, fisiologicamente falando, é uma temperatura muito alta. Então, se você derruba água, deixa eu colocar aqui o desenho das gotinhas de água, ó, em direção a essa superfície quente, pessoal, não vai dar tempo nem da água tocar essa superfície. Por quê? Porque aqui, pessoal, acima da superfície dessa chapa metálica superaquecida, vai se formar um colchão, né? Uma espécie de colchão de vapor entre o líquido e a superfície, tá certo? O que acontece? Esse colchão aqui, colchão entre aspas, uma camada, né? Uma camada de vapor aqui muito quente, ou seja, o ar nessa região aqui, ó, vai estar muito quente. É literalmente, pessoal, é como se formasse um colchão mesmo, tudo bem? Então a água, quando está caindo, ela não chega nem a tocar essa superfície aqui, pessoal, tá certo? Ela entra em vaporização só de chegar aqui em contato com o vapor, com essa camada muito quente que está aqui, ó, de vapor muito quente. Então, isso que seria o que? Seria a calefação, ou seja, uma vaporização que ocorre quando um líquido entra em contato com uma superfície a uma temperatura muito maior do que a sua comparado com a sua temperatura de ebulição. Tá legal? Pessoal, então voltando aqui, ó, depois de elucidar que a vaporização ela pode ser de 3 tipos, né? Lembrando aqui, pessoal, eu esqueci dos detalhes aqui, ó, se a ebulição acontece a 100 graus, a evaporação ela acontece numa temperatura menor e às vezes bem menor do que 100 graus. Foi o exemplo que eu dei quando você estende um lençol, por exemplo, no varal para secar. A temperatura lá fora, pessoal, não precisa estar a 100 graus Celsius para essa roupa secar. Inclusive, se estivesse, não existiria vida do planeta, né? Imagina só lá fora 100 graus Celsius. Tá bom? Então, a evaporação, além de ser lenta, calma, não formar bolhas, ela também vai acontecer a uma temperatura bem menor do que a temperatura de ebulição, que no caso aqui é de 100 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? Agora, para finalizar aqui, ó, qual que seria a volta, a passagem do estado gasoso para o estado líquido? Pessoal, existem 2 nomes e significa a mesma coisa. Ou pode ser chamado de liquefação, tá bom? Ou então pode ser chamado de condensação, que é a volta, né? Passagem do estado líquido, gasoso para o estado líquido. Condensação. Tudo bem, pessoal? Lembra que é o ciclo da água, né? Então, em dias muito quentes, você tem o quê? Você tem a passagem da água dos rios, né? Lagos, seja lá qualquer depósito de água aí, aberto, né? Então você tem a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá certo? E cada vez mais que essa evaporação vai acontecendo, vai se formando nuvens cada vez mais pesadas, que a gente fala, elas vão até mudando de cor, né?
O que acontece? Daqui a pouco precipita, ela volta o quê? Volta à superfície terrestre. Então isso seria o quê? Seria uma precipitação, que no caso é uma liquefação ou condensação. Tudo bem, pessoal? Então por enquanto é só.